Fala comigo, turma! Como vocês estão? Agora a nossa aula é sobre função quadrática ou função do segundo grau. A outra parte do nosso vídeo foi sobre função, de primeiro grau, então vamos dar sequência aí. A função de segundo grau, turma, como é que é a nossa lei de formação geral? Não é o quê? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui, turma, é a nossa lei de formação geral, tá bom? A gente não pode esquecer disso, porque aqui a gente vai usar a nossa famosa, querida, aclamada fórmula de Bhaskara, para a gente descobrir as raízes da função, o nosso delta. Então, nós precisamos saber quem que é o nosso A, quem que é o nosso B e quem que é o nosso C, para nós usarmos a nossa fórmula de Bhaskara e descobrir as raízes, certo? Mas antes disso, eu queria lembrar vocês que a função de segundo grau, ela em vez de formar uma reta no gráfico, ela vai formar o quê? Uma parábola. Por quê? Porque nós vamos ter duas raízes aí, né? O x uma linha e x duas linhas, né? Quando a gente encontrar as raízes aí. Mas vou explicar mais pra frente sobre isso também. Quando o delta for zero, quando o delta for negativo, como é que vai ficar. Mas vamos com calma para você não desesperar nesse conteúdo de função de segundo grau. Bora comigo? Então, gente, como eu tava falando, quando o A ele for menor que zero, a nossa parábola ela vai estar triste. Então, a curvinha da parábola vai estar assim. E quando o nosso A for maior que zero, a nossa curvinha vai estar assim, ó, sorrindo. Então, pensa assim, tô rico, então eu vou estar feliz. Tô pobre, tô triste. Então, é só isso. Piadinha sem graça. Voltando aqui o conteúdo então. Então, para nós acharmos aí a raiz, né, dessa função, nós temos que usar o Bhaskara. Vou colocar uma fórmula aqui para a gente fazer agora. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Vamos usar essa função aqui. Então, aqui, quem que é o nosso A? O nosso A é 1. Quem que é o nosso B? Menos 6. E quem que é o nosso C? O nosso C é 5. Lembrando, gente, que o 5 ele vai ter relação com o eixo Y, que é onde a parábola vai iniciar ali a curvatura dela. Aqui, ó, o A ele é maior que zero, então a nossa parábola ela vai estar como? Sorrindo. Então, na hora que essa curvinha iniciar aqui, ó, ela vai iniciar aqui, ó, no eixo Y, no 5. Então, o termo independente também tem relação no eixo Y, igual da função de primeiro grau, só que aí a diferença é que a função quadrática forma uma parábola e a função de primeiro grau forma uma reta, certo? Bora lá então fazer o delta aqui? O delta aqui vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado é quem? B é menos 6. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Não é isso? Então aqui, ó. Menos 6 ao quadrado vai ficar o quê? 36, né? Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. Então, o nosso delta vai ser 16, né? 36 menos 20, 16. E o x? O valor de x é o quê? É menos b mais ou menos raiz de delta, né? Sobre 2a. Substituindo os valores aqui, então, menos b não é 6, então vai ficar menos 6, mais ou menos raiz de delta, que é 16, sobre 2a, que é 1, né? 1 aqui, ó. X uma linha vai ser menos com menos, mais. Mais ou menos raiz 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Então, o x uma linha vai ser mais 6 com 4, 10. 10 dividido por 2, 5. X duas linhas. 6 menos 4, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, nós encontramos aí as raízes, né? Que é 5 e 1. Agora, a gente precisa saber aonde que essa curvinha vai passar ali. Nós precisamos saber o nosso x do vértice e o y do vértice. Então, as raízes aqui, ó, é 1, né? E 5. Nós vamos descobrir aqui agora, vou apagar aqui, o x e o y do vértice, para a gente saber como que essa curvinha vai ficar. Então, para a gente saber o y do vértice é o quê? Menos b sobre 2a.
E o o x do vértice, né? O y do vértice é menos delta sobre 4a. O que é isso? É onde que a curvinha vai parar ali, ó, na hora que ela estiver sorrindo aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó, o gráfico aqui, ó, o plano cartesiano, né? Aqui é y e aqui é x. Aí essa curvinha ela vai ter um início, não vai ter um início aqui no 5 que a gente falou, que é o termo independente. Aí ela, na hora que ela começar a curvar aqui, ela vai ter que parar em algum lugar. Ela vai ter que parar. E onde que ela vai parar? Ela vai parar no y do vértice. Ela tem relação com o y do vértice. Quem que era nosso delta? Não é 16? Então vai ficar menos 16, 4 sobre A. O A é 1, então 16 por 4 vai ficar menos 16 dividido por 4, menos 4. E o nosso y do vértice, o x do vértice, né? O x do vértice ele é o ponto médio entre as raízes. Mas se você não lembrar disso, tem a formulazinha. O nosso menos b não era menos 6, então vai ficar menos 6, 2 sobre a. O a é 1, então vai ficar 6 positivo, que menos com menos fica mais, dividido por 2, 3. Então, aqui, ó, vou riscar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, essas aqui são as nossas raízes, né? Tem relação no eixo X. Aí, o nosso aqui, ó, quando a gente começar a riscar aqui a nossa curva, aqui, ó, tem que pegar aqui no 1 e no 5. Não é assim? Só que aqui, aonde que ela vai parar aqui? No menos 4, que é o y do vértice, aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, menos 4. Menos 3, menos 2, menos 1, aqui é 0, né? Aí aqui, ó, tá vendo? É o encontro do y do vértice com o x do vértice. Aqui, ó, x do vértice e y do vértice. Quem que é o x do vértice? 3. Quem que é o y do vértice? Menos 4, que é onde que a nossa curvinha aqui vai parar. Então, a gente precisa descobrir que se a gente fazer isso errado, vou deixar aqui essa curvinha até no menos 3, vai estar errado. Você vai errar a questão. Então, você precisa saber o y e o x do vértice. Se você não lembrar essa fórmula do x do vértice, é só você fazer o ponto médio. O ponto médio aqui entre 1 e 5 não é o 3? Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. X do vértice é o 3. Gente, tranquilo. É só você ter paciência, ter calma, não se desesperar. Nós vamos fazer uma questão sobre ela que caiu na provinha aí que a gente fez aí, a provinha do governo. Bora lá? Gente, ó, na prova tava assim, ó. Felipe lançou um projétil que percorreu a trajetória descrita pela função ht é igual a menos 3t ao quadrado mais 6t mais 9, em que ht é a altura em metros desse projétil em relação ao solo e t é o tempo decorrido em segundos, desde o instante do lançamento. Em relação ao solo, qual é a altura máxima em metros atingidos por esse projétil? Então, ó, pega essa visão. O nosso A não é o menos 3? Aqui, ó, o A não é o menos 3? E se o A ele é menor que 0, a nossa função vai estar assim, ó, a nossa parábola vai estar triste. Então, está pedindo a altura máxima desse projétil, não é? Se está pedindo a altura máxima, está pedindo aqui, ó, que é o quê? O y do vértice. Então, está querendo saber aqui, ó, aonde que esse projétil atingiu a altura máxima. E para a gente fazer o nosso y do vértice, é quem que é? Y do vértice não é menos delta 4 sobre A? Então, nós precisamos achar aqui só o valor de delta. Vamos fazer aqui, então? O delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado não é quem? 6 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A é menos 3 vezes o C é 9. Então, delta vai ser 36 menos 4 vezes menos 3 mais 12. 12 vezes 9, 12 vezes 9, 18 vai 1, 9, 108. Então, vai ficar 108 o quê? Menos com menos, mais. Vai ficar 108. Então, o nosso delta vai ser 14 vai 1, 4, 144.
Então aqui é o nosso delta, que é a altura máxima desse projétil que quer saber. Então quer saber o y do vértice, aonde que a nossa curvinha vai parar lá em cima, né? Então vai ser y do vértice vai ser menos 144 dividido por 4 vezes o A. Quem que é o nosso A? Menos 3. Então o y do vértice vai ser igual a menos 144, 4 vezes menos 3, menos 12. Então 144 dividido por 12, 12. Então a altura máxima desse projeto vai ser 12 metros. Que aqui, ó, o desenho vai estar assim, ó, y. O projétil vai ficar triste porque o nosso A é negativo. Então, né, vamos supor que aqui vai ser 9. Então, vamos fazer aqui, ó. Esse projétil vai estar mais ou menos assim. Quer saber a altura máxima. Certinho, turma? Espero que tenha te ajudado. Essa foi uma questão aqui da provinha da Saeb, né? Prova da Saeb. Peguei aqui. Então, se você tirou dúvida que você tava nessa questão, resolvi pra gente. E compartilha aí com os amigos, se inscreve no canal. E um beijo da Prof. Mai.